estamos agora, Rose, falando de uma novidade que a gente está amando, porque falar de dores e acabar com as dores é tudo que nós precisamos, né? Uma maneira revolucionária de detectar as doenças, pois a doutora Jussara Munareto vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse equipamento que promete verdadeiros milagres, não é, doutora? Seja bem-vinda, doutora Jussara. Obrigada, Carmen. Obrigada a você também. Na verdade, assim, esse é um exame que está se iniciando no Brasil todo, especialmente em São Paulo, né? Que tem uma formação até na USP de São Paulo, que é sobre termografia, né? E o que é a termografia? Então, é um exame no qual a gente identifica por radiação infravermelha, então o nosso corpo emite calor, e através dessa avaliação dos pontos de calor ou mais calor do que deveria existir, a gente identifica se tem lesões, especialmente o que a gente tem dificuldade para identificar é justamente a dor, né? Então a dor ela não tem como tu medir, né? Ou provar que ela realmente existe uma lesão. Então esse exame faz uma avaliação funcional e metabólica e identifica pontos nos quais podem existir problemas que causem a dor, né? Tipo a fibromialgia, né? Então a pessoa tem cheio de dor, né? E tem muita dificuldade de realmente identificar. Faz exames e não consegue detectar. E não consegue detectar e acaba no psiquiatra muitas vezes fazendo tratamento para depressão e ela tem uma doença, realmente uma doença neurológica e que pode, através do exame de termografia, identificar. Então tem uma imagem no qual mostra o manto, né, que é o sinal de manto, então ele fica uma imagem mais vermelha nas costas e na frente, identificando a lesão que é uma lesão da central, né, do sistema nervoso central. As palmas das mãos também mostram menor circulação, menor área, né, fica mais frias as extremidades, e os olhos normalmente ficam mais avermelhados, né, a gente chama de olhos de coruja, né, porque na verdade a pessoa não dorme bem em função da dor. Então a gente consegue, através da termografia, fazer uma avaliação e identificar se realmente essa pessoa tem uma fibromialgia, né? E realmente assim, a gente brinca muito, nós leigos chamamos de dor fantasma, né? Que às vezes a gente tem aquela dor... Dor em tudo. Dor em tudo, né? E às vezes às vezes do cansaço, a pessoa se sente cansado, estressado, tu sente dor de cabeça, tu sente dor na coluna, tu sente dor no peito, que às vezes, tá com problema no coração, e às vezes vai no médico, não encontra a doença, tu volta para casa, mas não sei o que eu tenho. Na realidade, um aparelho simples, que parece uma máquina fotográfica, né, doutora? Não é muito simples, essa é uma tecnologia extremamente... Simples, a gente parece olhando, simples, né? Mas realmente parece uma máquina fotográfica mesmo, mas né? é um exame, assim, infravermelho computadorizado. Então, é uma imagem que identifica mudanças de calor mínimas, de 0,2 graus, né? Então, é uma mudança bem pequena. Então, ela consegue identificar, né? A gente sabe, todo mundo sabe que a febre identifica que tem uma doença, né? Então, a temperatura é um sinal vital. Então, a gente consegue identificar mudanças de temperatura pontuais. Então, forma um mapa, né? Um mapa térmico. E a partir desse mapa térmico, a gente identifica quais são os pontos. Por exemplo, e serve muito para a gente utilizar para acupuntura, né? Então, às vezes, a pessoa tem dor em determinado local, por exemplo, aqui, e o ponto que ela realmente tem que tratar é distante daquele ponto na qual ela tem dor. A gente falou muitas vezes, a dor é reflexo, né? Exatamente, é uma dor reflexa, a gente chama de hot points, né? Então, identificando onde está o centro da dor, e daí tu vai lá e faz uma punção ou faz uma massagem naquele ponto no qual tem um nó, né, da musculatura, tu faz uma aplicação ali e a dor simplesmente desaparece. E para que outras doenças a gente pode identificar? Bom, ele verifica lesões de esforço repetitivo, então lesões, tendinites, tenossinovites, hérnias de disco, né? Então, às vezes, por exemplo, a pessoa fez uma cirurgia de hérnia de disco, mas faz a ressonância magnética, está tudo perfeito lá, mas continua com dor. Então, muitas vezes pode ter uma compressão ou uma parte do nervo que não se recuperou. Então, daí tu faz a termografia e tu identifica que realmente ela tem ainda alguma coisa funcional.
Esse exame tem alguma contraindicação, doutora? Esse exame é perfeito, porque na verdade ele não toca no paciente, então o exame que tu faz de longe, ele não tem nenhum problema para efeitos, né? Ele pode ser feito em gestantes, em crianças, tu pode repetir a qualquer momento, não tem qualquer radiação, porque na verdade usa a radiação do próprio paciente, né? Então a gente emite, né? Nós somos estrelas. Que bom, né? Ai, a gente é estrelas, todos somos estrelas. Só que a gente não enxerga, né? Então a radiação infravermelho, isso aqui identifica através da avaliação infravermelho. Então ele emite luz, a gente emite luz e calor e consegue identificar então os pontos, né? Então essa tecnologia iniciou em função da parte militar, né? No qual se identificar se estava se aproximando algum inimigo, então se passou no escuro e tal, então se passou a desenvolver essa tecnologia. E a partir dali cresceram bastante, se usa essas câmeras não exatamente igual, mas para fazer avaliação, por exemplo, de risco de incêndio nas locais de eletricidade, de centrais elétricas, né? Se faz avaliação de infiltração nas paredes, vamos dizer assim, de algum encanamento que tem alguma infiltração, né, um aparelho menor também, tu identifica onde está a infiltração, se tem uma máquina, onde é que ela está fissurada, então tu coloca a máquina e ela identifica. Então tem muitas utilidades essa avaliação infravermelha, né? Então, e essa é desenvolvida para a área médica, né? Então, e a termografia, ela pode identificar uma doença mesmo antes dela se manifestar, doutora? Possivelmente. Então a gente tem que evoluir muito nesse sentido, porque assim, por exemplo, tumores de mama, nós temos o exame, né, padrão ouro é a mamografia, só que a mamografia tem uma sensibilidade muito pequena para pacientes jovens, né? Então por que se faz a partir dos 50, 40 anos a mamografia ou a partir dos 35 anos? Porque a mama é muito densa e ela pode ter tumores no meio do tecido. Então a termografia vem auxiliar nesse momento para pacientes jovens ou naquelas nos quais existe uma mama densa. Então identifica se tem algum tumor, porque o tumor, o que ele faz? Ele vai vamos dizer assim, exigir mais circulação, mais sangue, mais calor. Então ele vai identificar áreas nas quais hajam suspeitas prováveis, e daí a partir daí a gente pode fazer um acompanhamento mais frequente sem risco nenhum para o paciente, quer dizer, qualquer pessoa pode fazer, crianças, bebês, então se faz para cirurgias cardíacas, para verificar a revascularização cardíaca, por exemplo. Por quê? Porque daí tu faz a recanalização dos vasos e tu coloca a máquina, que não precisa encostar, né? E coloca a máquina e tu vê se o sangue está fluindo naquele vaso que foi transplantado. Então é uma tecnologia fantástica. E essa tecnologia custa muito caro, doutora? A gente já está com vontade de fazer o exame, né? Dor aqui e ali todo mundo tem. Todo mundo tem uma dorzinha, né? Isso, para a gente avaliar. Bom, inicialmente a gente é uma tecnologia, toda a tecnologia que entra, a gente sabe que entra com custo alto, claro, porque tem um investimento, né? Mas esse exame, ele já existe na tabela dos planos de saúde, tá? Então eles existem. Ainda, vamos dizer assim, tem muito poucas pessoas fazendo, até porque exige uma formação grande de termografia, né? Então, para a gente realmente ir adiante, né? Então tem que ter uma formação grande. Esse tipo de exame exige um ambiente específico para ser feito, né? Vamos dizer assim, de qualidade de temperatura, evitar que tenha ventilação direta. Não é em qualquer lugar que ele pode ser efetuado. Exatamente. 2 casos fundamentais aí que a doutora falou, que eu estava observando. Desde que esse aparelho chegou aqui, eu estou impressionada com o aparelho. Já quer botar tua mãozinha ali. Ela está louca para botar a mãozinha ali. Mas 2 casos que eu acho que é extremamente importante. O câncer em pessoas jovens. Que infelizmente está acontecendo a rodo, né, gente? Jovens com 20 e poucos anos com câncer de mama. Infelizmente está acontecendo muito, né? Muitas pessoas, muitas meninas jovens com menos de 30 anos com câncer de mama.
E a pedida, o chamado é acima dos 40 anos, começar a fazer a prevenção. Então, que um aparelho que possa fazer um exame antes desse tempo, eu acho que é extremamente importante. Uma pessoa amiga minha, muito próxima minha, nessa semana, a filha com 25 anos, com um câncer bastante grave essa semana, com a menina com câncer de mama. Então, realmente isso está acontecendo e não é uma coisa que é um caso raro, são muitos casos. A parte cardíaca também, né? Que muitas vezes a pessoa está com sopro, está com problemas, aí eu acho que é um exame também que vale a pena ser feito, né, doutora? Ele vê se é a circulação, mas ele identifica se tem risco de, vamos dizer assim, se tem uma diminuição da circulação, a parte circulatória, né? De infarto, né? Alergias, muitas vezes digestivas também, então aparece no abdômen várias manchas, né? Então, alterações Então, na verdade, ele faz uma avaliação, uma varredura completa, uma leitura né? Completa então, se recomenda, então, a recomendação da Abraterm, que é da Associação Brasileira de Termologia, é que a gente deve fazer o exame completo, né? Não fazer só um segmento, né? Mas fazer uma avaliação do paciente como um todo, porque aí se consegue identificar patologias. Então, um exemplo, agora, a semana passada eu fui numa formatura já, dos primeiros formandos lá de termografia na USP, e eles mostraram ela fazia avaliação para fazer acupuntura, então avaliação de dor, e ela identificou que tinha uma lesão na mama lá, né, na termografia. E o paciente fazia muito tempo que não ia fazer sua avaliação de mamografia, sua avaliação ginecológica. E ela disse, olha, tu tens um problema na tua mama. E ela disse, eu já palpei um nódulo, então vamos fazer mamografia. Só que ela fez a mamografia deu um padrão que não seria de risco grande. Daí ela insistiu para que ela refizesse, fosse novamente, porque o padrão da imagem era significativo de alteração. E ela repetiu a mamografia em outro serviço, e realmente daí mudou, vou dizer, categoria 3 no BIRADS, né? Foi para a categoria 4, que é a categoria de suspeita, né, de patologia maligna, e ela fez novamente o exame, confirmou realmente que tinha uma alteração e foi fazer a biópsia e realmente era um tumor. Então, né? A termografia é um exame que realmente faz a diferença, não é? Se ela deixasse para ir mais tarde, esse tumor certamente evoluir e tornar mais difícil o tratamento, né? O risco maior, maior risco de diminuição da sobrevida dessa paciente, né? Que a prevenção, digamos, de ter feito o exame, de ter feito o diagnóstico. Sim, então foi extremamente benéfico para essa paciente, salvou provavelmente a sua vida, né? Com certeza. Doutora Jussara, muito obrigada pelas dicas, realmente nós adoramos, né? Programa recheado de informações que vão fazer a diferença na nossa qualidade de vida, Karen. É verdade, obrigada mesmo, eu acho que as informações que a gente tem está na tela aí, para quem quiser saber mais, todos os números e informações estão aí, eu acho que é um aparelho revolucionário mesmo, que a gente necessita, e é isso que a gente gosta de trazer no programa, é mostrar tudo isso que é novo, inovador, que pode ajudar as pessoas que estão nos assistindo. Realmente a gente quer agradecer muito, de coração, a sua presença aqui, doutora Jussara. Obrigada. Obrigada. O Carmen Flores com você de hoje fica por aqui. E sábado que vem tem mais. Até lá, gente.